Vocês viram a arrogância do Chega? Não, que não foi Portugal quem destruiu Angola. Não foi o colonialismo português que destruiu Angola, nem foi o colonialismo português que vos escravizou. Portugal destruiu sim o povo angolano. Portugal destruiu o nosso continente. Portugal violou, manipulou e vendeu seres humanos como objetos. Portugal criava seres humanos na gaiola para vender. Isso é documentado, é histórico. Uma coisa é a verdade histórica, outra coisa é a versão oficial colonial, que é a versão politizada de um Ocidente arrogante. Não foi Portugal, foram vocês. E depois ainda querem indemnizações, ainda querem que Portugal venha indemnizar pelo passado que teve em Angola, em Moçambique e em todos os países do mundo. Ganhem juízo. Dá para entender a arrogância desses ditos portugueses? Porque, na verdade, tudo mostra que eles nem conhecem a própria história. Portugal, o nome já diz, o porto do barco galo. Ao contrário do que oficialmente se diz, que não, que Galo ou Gales vem de povo gaulês, ou pior ainda, vem da taça esotérica Santo Graal. É tudo falso. Taça não tem nada a ver com o porto. O porto é o lugar onde um barco atraca. Então, o Gaal refere ao barco. Mas que barco? Na língua de Senegal, língua wolof, povo Tekerur, que é o povo dos mouros, Tekerur al-Moravide, que conquistaram a Península Ibérica. Inclusive o nome Portugal deriva de um barco dos pretos, entre aspas, do povo camita. Todo o conhecimento que tirou a Europa da Idade Média e da ignorância veio do Império de Gana e dos descendentes dos faraós, ou seja, os preto-cóptas. São esses conhecimentos que eles trouxeram para a Península Ibérica, numa época em que os ancestrais do Chega eram porcos. Porcos quer dizer pessoas sem higiene. Quem trouxe conhecimento de sabão, de construir universidades, são os mouros. Mas, infelizmente, hoje 80, 90% dos portugueses não conhecem a versão verdadeira da própria história. E são esses que pretendem nos levar à civilização. Rendez-vous compte que le roi de France, Louis XIV, le roi Soleil, n'a pris que 2 bains dans sa vie et nous sommes au XVIIe siècle. Au même moment, tout le continent africain se lave régulièrement. L'hygiène était primordiale pour cette partie du monde. Les Européens, eux, pensaient que l'eau était vecteur de maladies et qu'il fallait se laver le moins possible. Dans les villes africaines, et depuis le Moyen-Âge, et c'est attesté par les historiens, il y avait des installations d'hygiène partout. Il y avait des bains publics, des latrines, une véritable culture de la propreté corporelle. Louis XIV, de son côté, dégageait une puanteur insupportable, il avait une haleine fétide, et dans le palais de Versailles, il n'y avait tout simplement pas de toilette. Le roi et toute sa cour se soulageaient derrière des rideaux ou dans des couloirs peu empruntés. Depuis des siècles et dans la plupart des continents, on se lave les mains et le visage tous les jours. Mais en France, par exemple, il a fallu attendre les travaux de Louis Pasteur en 1860 qu'il y a des microbes invisibles et qui transmettent les maladies.
Et donc enfin, on a accepté scientifiquement qu'il faut se laver les mains et le corps au moins tous les jours. Et il a même fallu attendre le début du XXe siècle pour que le savon entre finalement dans tous les foyers en Europe.